O Brasil tem dois problemas simultâneos e agora eles se encontraram no fundo do poço. Nós estamos no pior momento Eu tô da história sentindo isso. brasileira. É uma tristeza, né? Sem nenhuma dúvida. São números, não é uma questão de subjetividade. Tá. Cada crise é mais grave do que a outra, na hora que você está sentindo. E às vezes você passa da história e esquece. perde Não, essa... Nunca houve tanto brasileiro desempregado, nunca houve tanto brasileiro na condição precarizada de trabalho, nunca houve tanto brasileiro que desistiu de procurar emprego, que é o desalentado. E o salário mínimo hoje tem um poder de compra o menor dos últimos 16 anos. Caramba. Então, se você somar isso com a crise sanitária, com mais de 500 mil de mortos, se você somar vamos dizer, a marginalização internacional do Brasil, os maiores índices de depredação da Amazônia, de destruição da Amazônia, nós temos a tempestade perfeita. Um panorama então, horrível. mas a explicação disso é muito importante que a juventude brasileira procure entender, e você está ajudando muito nisso, e não precisa ser careta, é uma coisa simples da gente especular. São dois problemas simultâneos. Um problema é o modelo econômico e o outro problema é o modelo de governança política do país. Tá com saco? Eu posso puxar a história. Vamos, eu quero vir lá de trás. Então, veja, o Brasil vem de saltos históricos, né? Então, em 1930, para tomar aqui uma data, o Brasil fez uma revolução. Nessa revolução havia uma pretensão que era mudar a história econômica do país e o modelo de governança política. Então se montou um esquema econômico que era, nós não vamos mais ser um país de produção de café, cana-de-açúcar, leite, carne e tal, e vamos agora ser um país industrial, que era a grande modernidade dos anos 30 e tal. Então esse era o modelo econômico. E o modelo de governança política precisava derrotar as oligarquias que tinham sucedido à escravidão e que faziam a tal política do café com leite. Café com leite, que era um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro e o voto a bico de pena, não tinha voto secreto, a mulher não votava. Então, essa revolução pretende fundar o Brasil moderno. E ela organiza esse modelo de governança política e esse modelo econômico. De alguma forma, com muitos defeitos, funcionou. O Brasil, entre 1930 e 1980, que foi esse projeto, não é? A governança política foi mudando, mas o projeto econômico é o mesmo. Então a ideia de industrializar o Brasil, substituir importações, tudo que a gente trazia do estrangeiro. Como foi feito esse... Então a ideia era o seguinte, eles fizeram um mapa, né? Eu vou te dar um livro que explica basicamente que é dedicado à juventude brasileira. Então tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, era um mapa onde a gente ia tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Óbvio, se eu tenho um mercado que compra 1 milhão de enxadas, enxada mesmo, de agricultor, era tudo artesanato. Nós não tínhamos indústria metal-mecânica, porque não tínhamos aço no Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, nós estamos consumindo 1 milhão de enxada por ano, então vamos fazer uma indústria de enxada no Brasil, que produza 2 milhões. Com esse 1 milhão a gente para de comprar do estrangeiro e passa a comprar daqui de dentro, gerando emprego para o nosso povo, salário aqui dentro, e o outro 1 milhão nós vamos vender para fora. E aí por aí nós vamos enriquecer. Essa era a ideia. Então, substituição de importação. Tudo que eu comprava do estrangeiro, pneu, eu ia ter tudo. O Brasil está voltando a... É importante recuperar isso, porque o problema de hoje está voltando a isso. A gente vende estamos comprando tudo de fora. Vem tudo de fora. Tudo. Então, na época, era tudo mesmo. Né? Então, eles decidiram fazer. E aí começa o problema, as contradições. Quem paga esse negócio aí? Isso é num tempo que os políticos não tinham essa mania de brincar de Deus e andar mentindo de forma absolutamente despudorada, como vem acontecendo mais modernamente no Brasil. A política virou uma grande mentira, salvo muito poucas exceções. Então a ideia é a seguinte, quem paga esse treco aí? No mundo, você tem um conflito político, que quem paga é o sistema de impostos, em que você cobra um pouco mais de quem pode pagar mais, um pouco menos de quem pode pagar menos, e fecha uma conta e o dinheiro para financiar o desenvolvimento vem daí. Esse conflito no Brasil nós nunca resolvemos, nem lá, nem depois, nem hoje. Então tem um conflito grave e aí alimentou-se a ilusão de que nós íamos ser salvos da incapacidade de produzir nosso próprio dinheiro, nossa própria poupança, que era um problema político, resolvemos fundar dívida. Então tá bom, nós não vamos fazer o conflito político, mas vamos tomar dinheiro emprestado lá fora. Na época, a dívida externa era barata. Essa decisão foi unilateral. Assim, foi dos vitoriosos da Revolução de 30 e da sequência dos que praticaram, que esse mesmo modelo veio até a ditadura, que é em 80, quando acaba, e isso explica a crise de hoje. Por isso que é bom a gente fazer essa... FMI, que a gente devia... Tudo isso tem a ver com isso aqui que eu estou lhe explicando. Então nós resolvemos tomar dinheiro emprestado. Na época não era uma loucura completa, por quê? Porque o dinheiro lá fora era muito barato. A gente tomava dinheiro emprestado com 3% de juros ao ano,
Tinha 12 anos para pagar a prestação e 3 anos de carência. Você não pagava nem um centavo para começar a pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato e abrir Brás. Tá. Então, nasceu a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás, a Eletrobras, Petrobras. Nasceram a Vale do Rio Doce, que é a mineração. Nasceu a Companhia Siderúrgica Nacional, que era para produzir o aço, que ia fazer as enxadas, que ia fazer a chapa de aço para fazer o carro. E foi nascendo a indústria brasileira e a infraestrutura correlata a ela. Sempre tomando dinheiro emprestado, barato, de longo prazo, etc. Deu certo por um certo lado, porque o Brasil virou a nação que mais cresceu no mundo. Agora estão rivalizando com Singapura. Singapura é uma cidade. Não dá para comparar com um país grande como o Brasil. Mas mesmo se você tomar qualquer um, o Brasil é o terceiro país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. É muito importante a gente saber disso. Eu não sabia porque disso. O céu é o mesmo. O chão é o mesmo, até melhor, porque na época não tinha petróleo, agora a gente tem o pré-sal. Na época não tinha Vale do Rio Doce, a gente não sabia a província mineral riquíssima que o Brasil é. Portanto, o chão é mais rico do que jamais era na época. Exatamente. E o povo é o mesmo. A quem você dando a oportunidade já revelou para o mundo ser capaz de qualquer arte. Né? Então, o que acontece? Você pergunta e eu respondo. A política. Então, o modelo econômico e o modelo. Então, por que esse modelo morreu? Por quê? Morreu por quê? Porque aquele dinheiro que era de longo prazo e barato, em 1979, mudou radicalmente. Os americanos pegaram o juro, que era 3%, jogaram para mais de 25%. E todos os países que dependiam de dinheiro de fora para sobreviver, quebraram, que apartaram em banda. Caramba. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão, tem a ver com o drama de hoje também, tudo isso tem a ver com o drama de hoje, foi o problema da aceleração da tecnologia. No passado, como é que a gente ia industrializar o Brasil? A gente, em vez de fazer um esforço de desenvolvimento tecnológico, científico, uma universidade aplicada, nós fomos pelo atalho de copiar e colar. Né? Copy-paste. Então, pegava uma linha de montagem da Volkswagen, a primeira indústria automobilística, pegava a linha de montagem da Volkswagen de segunda mão, eles iam botar uma linha de montagem, trazia para São Bernardo do Campo e ia produzir um Fusca. O Fusca que saía aqui era igualzinho o que ia sair lá. Então, nós estamos ligados, estamos no up-to-date, né? Estamos na última geração. Só que começou a introduzir uma variável que os economistas chamam de produtividade. O que diabo é isso? É o seguinte, aquela linha de montagem nova produzia o mesmo Fusca, é verdade. Só que com a energia, com o trabalhador, não sei o que e tal, produzia 5 Fusca por dia. E a linha de montagem velha, de segunda mão, que nós trouxemos para cá, com a mesma quantidade de energia, mesmo trabalhador e tal, produzia só um Fusca por dia. Mais caro. Então, muito mais caro. E aí, para não perder o passo, o que é que nós fizemos? Fechamos a economia brasileira à concorrência internacional. Fizemos uma redoma de proteção para a economia brasileira. Aí dançou o país, porque os juros, que era barato, estourou e a tecnologia acelerou e começou a tomar uma centralidade absolutamente grave, porque ninguém... Estou vendo aqui no seu cenário uma máquina de escrever... Não, o que mudava de 10 em 10 anos agora é meses. As gerações tecnológicas se sucediam com 10, 15 anos, agora passa a ser dias, em matéria de evolução. Nanotecnologia, biotecnologia, engenharia genética, tudo. Nós estamos numa evolução. Não consegue acompanhar. O 5G vai ser uma revolução. Com certeza. Que o Starlink do Elon Musk. Isso, tudo que vai isso ter internet para todo mundo. Violento demais. E a elite política não viu. Não viu porque tínhamos uma ditadura e a oposição, onde eu estava, já jovem, eu comecei com 25 anos de idade, a oposição, para fazer unidade, deixava esses assuntos de economia de lado, porque senão a primeira reunião acabava em tapa e não tinha a segunda. Porque aqui... Existia oposição na ditadura? Existia, pesada. Existia uma oposição forte. Mas parte clandestina. Vocês corriam risco? A minha geração, quando eu entro, já era o Geisel que estava desmontando a repressão. Mas a geração imediatamente antecedente à minha, a gente morreu. Colegas meus de faculdade morreram, foram torturados. Meu pai não está aqui, minha mãe está aqui. Meu pai tinha medo de gente sumia. Mas era isso. Quando eu fui para Fortaleza com 17 anos para estudar, o desespero da minha família, não entre em política, não faça como, olha, senão vão lhe torturar, a pior fase. Vão sumir com você e tal. Nunca sofri nada, certo? Mas a gente vem saber que eu era o Geisel desmontando a ditadura. Mas o fato, para explicar ainda a primeira pergunta, é que nós da oposição, para poder enfrentar a ditadura, tínhamos que fazer um tema só institucional, não podíamos debater economia. E aí combinamos o seguinte, o que nos é comum? Restaurar a democracia, fazer anistia para quem foi punido, que estava no estrangeiro, voltar,
devolver ao povo o direito de eleger diretamente os governantes, para acabar com a molecagem de eleição indireta, e fazer uma constituinte. Essa constituinte ia refundar o Brasil democrático e, a partir dali, cada um fosse para o seu lado, defender a economia que fosse. Deu certo, ganhamos todas, restauramos a democracia. Por que os generais, o pessoal estava saindo disso? Eles não Porque queriam... a crise estourou no colo deles. Eles não queriam assim, toma para vocês. Essa explosão do juro e o impacto da tecnologia foi no colo deles. Exatamente. Percebe? Então, a inflação veio como consequência disso e tal, e aí eles se desmoralizaram e transitaram o poder. O que acontece? Uma vez vencida a agenda política, institucional, de direito, nós nos deparamos com uma absoluta incapacidade dos democratas da época, Fernando Henrique, Lula, que são os que ocupam o poder, que são todos dessa geração, mas não foram ao poder. Eu estou falando dos dois que dominaram 6 eleições. Não tinham proposta para a questão do projeto econômico. E no mundo veio a onda neoliberal, que nasce na Europa como uma resposta, vamos dizer, da Europa à chegada da China, do Vietnã, do Japão, de Singapura, da Malásia, que vem com um produto industrial dramaticamente moderno, avançadíssimo, sem o custo do estado de bem-estar social europeu. Que aí o produto europeu começa a perder a competição.